muito bem-vindos ao nosso canal Refúgio Teológico. Então, nós hoje estamos dando continuidade ao comentário das lições bíblicas em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Estamos na lição número 6, cujo tema é: o filho é igual com o pai. Texto áureo. Mas do filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Sete equidade é o sete do teu reino. Hebreus, capítulo 1, versículo 8. Verdade prática. O termo teológico, filho de Deus, é título. Sendo assim, a existência de Jesus é desde a eternidade junto ao Pai. Quero aqui lembrar que esse estudo ele aborda três questões: apologética, que é uma disciplina da teologia, certo? Aborda doutrinas essenciais, fundamentais do cristianismo, que é a Trindade, e a Cristologia e a Paracretologia, e ao mesmo tempo aborda historicamente a origem e as mudanças das seitas e religiões que não têm base bíblica. Quero chamar sua atenção aqui para o seguinte fato: toda a lição ela deve ser acompanhada com o entendimento da apologética. Ou seja, as lições que nós estamos estudando, elas apresentam, de forma resumida, é óbvio, mas é um manual de estudos contínuos para vocês, onde é apresentado a verdade bíblica, por exemplo, da Trindade, certo? Nesse caso aqui o filho é igual ao pai. É uma verdade bíblica, certo? Mas, ao mesmo tempo, a lição bíblica mostra como as seitas e como as pessoas pensam a respeito desse tema. Por exemplo, a heresia do subordinacionismo, né? Jesus é subordinado ao Pai, é menor que o Pai. É tanto que, hoje em dia, essas religiões, né, que é apresentado aqui na revista, elas questionam essa doutrina. Então, a gente que está estudando a apologética, tá? A gente precisa desenvolver, né, uma forma de responder a testemunho de Jeová, aos arianos, aos espiritismo. Ou seja, o maior objetivo desse estudo no primeiro trimestre é não somente você conhecer a doutrina da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e grupos que se opõem a essa doutrina. Mais do que isso, o maior objetivo do nosso estudo, principalmente aqui no canal, e a própria revista tenta mostrar isso, é que você consiga, com suas próprias palavras, defender o Evangelho e anunciar a simplicidade do Evangelho, de forma que essas pessoas sejam alcançadas pelo amor de Deus, né, para que Deus os salve, né, de seus pecados. Então, que você que acompanha aqui nosso canal, que participa do seu EBD, bota isso na sua cabeça. O meu maior objetivo é aprender a desenvolver bons argumentos para defender o cristianismo, para defender a Trindade, certo? Numa ocasião propícia, de forma sábia, educada e recheado de evidências, recheado de mistérios, né? Pois nós sabemos que existe um certo limite no nosso entendimento, e a Trindade ela tem evidências óbvias, mas ao mesmo tempo existe um mistério, sabe? Por exemplo, como é que eu posso explicar todo o acontecimento de que Jesus se encarnou e ele não recebeu o pecado original, né? Como é que ele surgiu se não houve um homem com Maria, né? Como isso aconteceu biologicamente, cientificamente? É mistério da Trindade. E as evidências disso aí é a escritura, os testemunhos dos apóstolos, o que está escrito, as profecias. Isso tudo a gente pode estudar. Então existe um mistério e existe aqui que a gente pode entender, né? E ao mesmo tempo, nós sabemos que na época de Cristo, né, principalmente quando João escreve o Evangelho e tudo mais, já surgem religiões docética, gnóstica,
que tenta distorcer essa verdade bíblica. E hoje em dia, seus testemunhos de Jeová, Espiritismo, Catolicismo, sim, o catolicismo não acredita na Trindade, eles acreditam na quaternidade, né? Maria, Deus, o Filho e o Espírito. Então isso não é Trindade, isso aí é uma heresia, né? Bem, então lembre-se que cada tema, cada lição vai apresentar a verdade bíblica, vai apresentar um questionamento e vai apresentar como isso aconteceu no passado e como isso acontece hoje em dia. E o objetivo da lição é fazer você desenvolver com o seu próprio jeito uma apologética saudável, equilibrada, né, que tenha base bíblica, filosófica, histórica, enfim. Então, essa lição número 6 é uma lição muito profunda, assim como as demais. Eu vou tentar ser objetivo aqui, certo? E eu vou falar uma palavrinha chamada união hipostática. Essa palavra, união hipostática, vai te ajudar a entender textos que você pode encontrar na Escritura ou textos que as testemunhas de Jeová ou as seitas te apresentam, dizendo que Jesus não é igual ao Pai. Então você vai ouvir por aí seitas, né, pessoas dizendo que Jesus não é igual ao Pai. Então, a gente vai estudar um pouquinho sobre união hipostática para entender isso. E a gente vai também dar, dentro dessa explicação, a explicação da revista. O filho é igual ao pai, com o pai. Mas também, eu botei aqui no vídeo, né? Jesus é igual ao pai. Mas por que Jesus disse, o pai é maior do que eu? Então, nós afirmamos que a Bíblia afirma que Jesus é igual ao pai, certo? Mas as seitas dizem, usando um texto do próprio Cristo, em João capítulo 14, versículo 28, que Jesus disse, o pai é maior do que eu. Então, como é que a revista diz que o filho é igual com o pai? E Jesus diz, o pai é maior do que eu. Que contradição é essa? E é por meio desse questionamento que eu e você precisa criar a apologética. Então, se você está aí só ouvindo e não percebe como é necessário responder a isso, você ainda não chegou no amadurecimento da apologética. Então, você que já estudou a revista até agora, como eu posso responder isso aí? Primeiro, eu acredito que você tem pesquisado, tem mergulhado em um momento da semana, né? Estudado dicionário, história, filosofia, teologia, encontrado várias informações. Então, no que você já sabe, como eu posso responder esse texto? Na verdade, como eu posso responder essa aparente contradição? A nossa revista diz, o filho é igual com o pai, concorda? Aí vem a testemunha de Jeová, mas abra aí João 14, 28. Você vai dizer, o pai é maior do que eu. Então, quem está certo? A testemunha de Jeová ou a nossa revista? Então aí é onde você vai entrar para responder, para refutar as testemunhas de Jeová e essas religiões. Então é isso aqui também que nós vamos fazer nesse vídeo. Desde já, peço muito a sua atenção, né, para esse estudo, essa é a introdução. Se você gostar do conteúdo, assista até o final. Depois desse vídeo, deixe seu like, sua opinião, tá bom? E vamos começar. Vamos acompanhar aqui a revista. Talvez a internet caia um pouco, depois ele vai retornar, tá bom? A minha internet está muito ruim, mas eu vou ser bastante breve para talvez isso não ocorrer. Bem, aí já fiz a citação do texto áureo, da verdade prática, né? Temos a leitura bíblica em classe, que é João capítulo 10, verso 30 ao 38. Aqui também tem uma riqueza muito profunda do assunto, mas eu acredito que na próxima revista a gente vai se aprofundar mais, certo? No momento nós vamos nos deter justamente do que a revista apresenta, certo? A introdução, a palavra-chave é a unidade, a doutrina bíblica da relação do filho com o pai. Então vamos entender isso hoje, tá bom? Bem, assim diz nossa revista, a introdução. Essa porção bíblica do Evangelho de João é uma das mais contundentes em mostrar que o filho é igual ao pai. Ou seja, quem estudou o Evangelho de João, né, quem vê João 10, 30 ao 38, vai concluir que Jesus é igual ao pai. Afirmar que Jesus é o Filho de Deus, mas não o próprio Deus, é uma contradição em si mesma. O embate de Jesus com os religiosos do templo de Jerusalém revela essa verdade.
É isso que a presente lição pretende mostrar e explicar com sólidos fundamentos escriturísticos. Ponto 1. A doutrina bíblica da relação do filho com o pai. Ideia de filho. O conceito de filho no pensamento judaico implica igualdade com o pai. Ou seja, a primeira evidência que nós encontramos agora, que mostra que Jesus é igual com o pai, é justamente esse conceito de filho no pensamento judaico. Uma vez que muitos escritos do todo o Novo Testamento, do Antigo Testamento, é judaico, né, é judeu, e nesse conceito judaico implica que o conceito de filho é igualdade com o pai. Você vê em Mateus capítulo 23, verso 29 a 31. Uma das ideias de filho na Bíblia é a identidade da natureza. Isso pode ser visto no paralelismo poético e salmista, que é um homem mortal, para que te lembres dele, e o filho do homem, para que o visites. Salmos 8, verso 4. Esse paralelismo é sinônimo, em que o poeta diz que algo e em seguida repete esse mesmo pensamento em outras palavras. Então, a ideia de um mortal repetida em filho do homem. Outro exemplo encontramos nas palavras de Jesus. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Isso porque os escribas e fariseus consideravam os matadores de profetas como seus pais. Então, o conceito de filho que nós temos na Bíblia, né, é um conceito judaico, e esse conceito diz que a ideia de filho é a igualdade com o pai. Isso é o conceito judaico, certo? Significado teológico. Deixa eu baixar aqui para vocês acompanharem aqui a revista, caso não tenham, né? Significado teológico. Vamos ver aqui. Indica igualdade de natureza, ou seja, mesma substância. É o que acontece com Jesus. Ele é chamado Filho de Deus no Novo Testamento, porque ele é Deus e veio de Deus. Jesus mesmo disse: eu saí e vim de Deus. João capítulo 8, verso 42. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Quando Jesus declarou: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também, estava declarando que Deus é seu Pai. No entanto, os seus interlocutores entenderam com clareza meridiana que Jesus estava reafirmando a sua deidade, pois dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. João capítulo 5, 18. Então nós temos uma outra informação, uma outra evidência no texto de que Jesus é igual com o Pai. É para você entender um pouco assim, por exemplo, filho de peixe, peixinho é. Então, filho de Deus, Deus é. Então, né, seguindo basicamente essa lógica, nós encontramos mais evidências sobre o que a revista apresenta. E o que, na verdade, a escritura apresenta, né? O filho é igual com o pai. Bem, o filho é Deus. Não somente o filho, Jesus Cristo é filho de Deus, né? Mas também o filho é Deus. O filho de Deus é uma expressão bíblica para referir-se à relação única do filho unigênito com o pai. Deixa eu baixar aqui para vocês acompanharem aqui a revista. Deixa eu ver aqui. Filho de Deus. Deixa eu passar, né? Deixa eu ver aqui. Ideia de filho, fato teológico. Aqui, ó. O filho é Deus, né? Tá aqui, ó. Lado esquerdo. Bem, a expressão filho de Deus revela a divindade de Jesus, mas uma evidência que comprova que Jesus é igual com o Pai. Essa verdade está mais clara na Bíblia que o sol do meio-dia. Por isso, é estranho como pode haver tantos debates sobre o tema. O texto sagrado mais do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Se a ter cuidado, exceto o teu reino. Hebreus 1, verso 8. É o mais crucial, pois é uma citação direta do Salmos 45, verso 7 ao verso 8, verso 6 ao verso 7. Lembrando que Hebreus, né, nós estamos citando aqui, Hebreus 1, 8, ele é justamente o texto áureo. E aqui é importante citar que o próprio texto já é uma outra evidência de que o filho é igual com o pai. Ou seja, nenhum desses textos, no momento, está negando isso. Ao contrário, está reafirmando. Não só afirmando, mas reafirmando. Mas eu quero lembrar vocês que se a gente for pegar Hebreus e você puder entender, se você pegar Hebreus do 1, capítulo 1, verso 4
até o verso 14, ocorrem pelo menos 4 verdades, onde está inserido no verso 8. A primeira verdade, do Hebreus 1, verso 4, verso 5, é que o escritor está pegando Cristo, certo? E vai dizer o seguinte: os anjos são mensageiros e Cristo é o Filho. E o Filho é o que, pessoal? O que o Filho é? O que a gente estudou? Filho é igualdade com o Pai. Filho de Deus é filho de Deus, porque eu saí e vim de Deus, no sentido teológico. Então, o autor aos Hebreus está dizendo justamente isso também. Já no capítulo 1, verso 7 ao 14, o escritor diz assim: os anjos são adoradores, são criaturas. Já Cristo é adorado. Mais uma evidência de que o Filho é igual com o Pai. No livro de Hebreus, justamente dentro aí, se aproximando do verso 8, do 7 ao 12, ele vai pegar os anjos, né, que são extremamente poderosos, sábios, enfim. Eles são criaturas e Cristo não é criatura, Cristo é o Criador. Por fim, no capítulo 1, verso 13 e o verso 14, os anjos são escravos, são servos, já Cristo é o Rei. Ou seja, quando a gente pega aqui Hebreus, né, temos o testemunho do Pai dizendo que o Pai chama o Filho de Deus, né? Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Então, o autor aos Hebreus, né, utilizando também o passagem do Antigo Testamento, está dizendo que Cristo é superior no nome, na natureza e na posição. Então, tudo isso nos ajuda a entender, justamente se aproximando, né, da palavrinha que foi no começo sobre união hipostática. Que a gente vai ver, você vai poder amadurecer seu pensamento. Então, você percebe aí que as evidências são muitas e vastas, né? Bem, continuando o texto, é importante prestar melhor atenção naquelas passagens conhecidas dos crentes. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Que história é essa? Que o Deus do verso 7 está ungindo o Deus do verso 6. É dos deuses? Ou é a Trindade? É a Trindade, pessoal. O Pai e o Filho aqui, né? Isso tem intrigado alguns rabinos desde a antiguidade, mas a Epístola aos Hebreus traz a explicação e revela que Deus, nessa passagem, é uma referência a Jesus. A explicação está em Hebreus 1:8. Trata-se do relacionamento entre o Pai e o Filho, que é a unidade de Deus é plural. Ou seja, Hebreus 1:8, está mostrando que o Filho é igual com o Pai, porque o Deus do verso 7 está ungindo o Deus do verso 6. Então não há nenhuma diferença de sentido na natureza. Entende? Heresia do subordinacionismo. Ponto 2. Deixa eu passar aqui para vocês acompanharem aqui. Tudo bem? Me diz aí, pessoal, o que vocês estão achando aí do nosso estudo, dessa forma de ver o assunto, né? Certo? Comenta aí também o que vocês estão achando aí. Vocês encontraram, né? Assim, também outra coisa importante é a hermenêutica, né? A arte de interpretar o texto. Então, não somente estamos interpretando o texto bíblico, mas estamos interpretando textos da revista de forma coerente. Então, a gente precisa também ter esse hábito de fazer um trabalho de interpretação para entender o raciocínio e as evidências que é apresentada. A heresia do subordinacionismo. Orígenes, né? Eu vou terminar aqui de fazer a leitura de Orígenes e vou entrar na união hipostática, tá bom? E quando eu fizer a leitura do tópico 3, aí eu vou concluir e vou responder por último a pergunta. João 14:28 diz que o Pai é maior do que eu. Refuta a nossa revista? Refuta ou diz que Jesus é um Deus menor? Como responder isso? A gente vai responder no final do vídeo, tá bom? Bem, Orígenes. O subordinacionismo é toda doutrina que declara ser o filho subordinado ao Pai, ou um Deus secundário, ou menos divino que o Pai, um Deus menor, como diz a Testemunha de Jeová.
um anjo, enfim. Os monarquianistas dinâmicos, ou os adocionistas e os arianistas são os principais representantes dessa heresia. Mas Orígenes foi o seu principal mentor. Ele acreditava na Trindade, certo? Porém, ele tinha muitos erros de compreensão. Então, ele serviu para a causa dos arianos, né? Infelizmente. Bem, há na vastíssima e complexa produção literária de Orígenes ideias de acordo e contrárias à ortodoxia da Igreja, como também ideias neoplatônicas e obscuras, de modo que, desde a antiguidade, os estudiosos no assunto estão divididos sobre Orígenes, né? Ele exerceu grande influência no Oriente por mais de 100 anos. Ele foi um grande estudioso, né? E recebeu patrocínio, né? Mas é um indivíduo cuja teologia é perturbatória, né? Bem, nas controvérsias de Nicéia, havia os que apoiavam Ário, usando Orígenes como base, como também os que apoiavam Alexandre, o opositor de Ário, também se baseando no mesmo Orígenes. Segundo seus críticos, parece que a trindade defendida por Orígenes era subordinacionista. Então, ou seja, tanto se via para a causa de Ário, quanto se via para a nossa causa, né, da trindade, né, de Alexandre. Então, porque ele tinha alguns equívocos sobre a trindade, né? Então, o filho subordinado ao pai e o espírito subordinado ao filho. No entanto, a escritura, a Bíblia revela a igualdade das três pessoas da Trindade. Mateus 28, 19, 2 Coríntios capítulo 3, verso 13. No período pré-niceno. O subordinacionismo foi no século II e século III. Século é 200 anos, 300 anos, tá bom? Uma tentativa, ainda que equivocada, de preservar o monoteísmo, mas que negou a divindade absoluta de Jesus. Seus expoentes consideravam Cristo como filho de Deus, inferior ao Pai. Eles afirmavam que o próprio Cristo declarava a sua inferioridade, conforme a gente está vendo aqui, né? Por exemplo, João 14, 28, né? O Pai é maior do que eu. E isso eles faziam com base numa exegese ruim e numa interpretação fora do contexto de algumas passagens do Evangelho. Lembra que eu falei a vocês que a gente precisa começar a desenvolver hermenêutica, exegese, na interpretação de texto, para maior entendimento. Então a gente precisa realmente evoluir no estudo. Também é importante dizer que, lembre-se que isso é um mistério. A gente vai explicar até onde a verdade da Escritura nos indicam e depois daí vai haver mistério, tá bom? Porém, as seitas não se contentam com isso e preferem atacar a Escritura, né? Ponto 2, tópico 3. Métodos usados pelos subordinacionistas. Já estudamos até agora o ensino bíblico sobre Jesus como o verdadeiro homem e, ao mesmo tempo, o verdadeiro Deus. A gente já vai entrar na união hipostática, tá bom? Então, somente ele é assim, e ninguém mais no céu e na terra possui essa característica. No entanto, os subordinacionistas pisam as escrituras aqui e ali, se utilizando das passagens do Novo Testamento, que apresentam o Senhor Jesus como um homem e descartam e desconsideram as que afirmam ser Jesus o Deus igual ao Pai. Então é muito fácil, por exemplo, a Testemunho de Jeová jogar um texto, né, e criar toda uma invenção, né, para tentar aí negar que Jesus é Deus, enfim, que ele é apenas humano, e ele é um anjo, enfim. Eles usam, conforme a gente está dizendo aí, né, João 14, 28, também Mateus 24, 36, né. Vamos agora entrar na união hipostática, onde você vai entender um pouquinho, para entender alguns textos que parecem contradizer a ideia ou a verdade de que o filho é igual ao pai, por meio desse breve estudo sobre união hipostática. O que seria isso? Lembre-se que, no decorrer da história, houve concílios, houve grande empenho, desenvolvimento, né, da teologia para a melhor compreensão da Trindade. Então, a união hipostática é a doutrina cristã que afirma que Jesus Cristo possui duas naturezas, divina e humana. Ou seja, para a Testemunha de Jeová, Jesus não é Deus, ele é homem só. Então, não faz sentido. Por quê? Se você vai contar momentos da vida de Jesus que a união hipostática realmente acontece. Por exemplo, o pai é maior do que eu.
De que forma a gente pode explicar esse texto? Por meio da união hipostática. Você vai entender já já. Bem, o termo veio do grego hipóstasis, que significa substância ou pessoa. Assim, a união hipostática ensina que Cristo é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, sem mistura, sem confusão ou separação entre essas naturezas. Ou seja, existem momentos na história dos evangelhos, afirmações, episódios, acontecimentos e fatos de Cristo, onde está envolvendo a natureza humana e também, às vezes, está envolvendo a natureza divina. Mas lembre-se que é uma pessoa só que tem duas naturezas. Então, as testemunhas de Jeová vão mostrar esses textos aí, porque eles não acreditam nessa interpretação, nessa visão da união hipostática, né, que vem do grego hipóstasis. Bem, essa doutrina foi defendida no Concílio de Calcedônia em 451 depois de Cristo, porque foi necessário tentar explicar, né, tentar dar uma resposta, tentar fazer uma proposta apologética de maneira equilibrada, sólida, e esse termo, essa doutrina auxiliou no entendimento de textos como João 14, 28, que aí está vendo aí, tá bom? Para explicar como Jesus diz que o Pai é maior que ele e como o próprio Evangelho diz que ele é Deus. Como resolver isso? Então a união hipostática soluciona isso, né? Uma vez que você tiver entendimento, né? Bem, a união hipostática basicamente ela pode ser compreendida assim. Jesus é plenamente Deus, consubstancial ao Pai. Jesus é plenamente homem, consubstancial à humanidade. As duas naturezas permanecem distintas, sem serem mescladas ou alteradas. As duas naturezas estão unidas em uma única pessoa, que é Cristo. Então, a gente já vai se aproximando, já começa a entender um pouco esse texto de João 14, 28, dentro do mistério da Trindade, certo? Dentro desse estudo que nós estamos fazendo, né? Bem, aqui a gente vai já para o tópico ponto 3, né? Tópico 3 aqui, ó. Como o subordinacionismo se apresenta hoje. Como é hoje em dia? Vejamos o seguinte. Deixa eu abrir aqui a revista. Rapidamente aqui. No contexto islâmico, né? O islamismo não considera Jesus como filho de Deus, conforme a revelação do Novo Testamento, né? Mas como Messias e profeta, e coloca Maomé acima de Jesus. Nenhum cristão tem dificuldade em detectar um erro doutrinário. O Alcorão afirma que é blasfêmia dizer que Jesus é filho de Deus. Isso com base em uma péssima interpretação, pois significaria uma relação íntima, conjugal, sexual, entre Deus e Maria. Essa é a mentalidade do islamismo, né? O mais grave é que seus líderes afirmam que os cristãos pregam esse absurdo. Lamentamos dizer que até mesmo Satanás e os seus demônios reconhecem que Jesus é o Filho de Deus, o Altíssimo. A expressão Filho de Deus no Novo Testamento significa a sua origem e a sua identidade, e não segue o mesmo padrão de reprodução humana. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. 2. Movimento Testemunho de Jeová. Este confessa publicamente que crê na existência de vários deuses. Então, eles são politeístas. Eles contrariam o monoteísmo e a própria trindade. Existe o Deus Todo-Poderoso, que é Jeová, né? Nem sequer no Novo Testamento tem essa palavra. Depois vem um Deus menor, que é o Deus Poderoso, Jesus. Em seguida, outros deuses menores. E por fim, uma força ativa que ninguém sabe o que é, né? Incluindo esses deuses, eles são bons e maus. Mas a fé cristã não admite a existência de outros deuses. É verdade que a Bíblia faz menção de deuses falsos. Se são falsos, não podem ser Deus. Declara o apóstolo Paulo: todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6. Bem, eis uma boa pergunta que incomoda a testemunha de Jeová.
aqui é bom e importante também, se você puder memorizar, decorar, né? Memoriza, se acontecer uma oportunidade, você estiver evangelizando o testemunho de Jeová, você pode fazer essa pergunta aqui, ó. Jesus Cristo é uma divindade falsa ou verdadeira? Isso é uma pergunta para um testemunho de Jeová, né? Se a testemunha de Jeová responder positivamente, elas são obrigadas a reconhecer a divindade de Jesus, conforme a Trindade, né? E a própria Trindade. Mas se a resposta delas for negativa, elas estão admitindo que são seguidoras de um falso Deus. Mas assim, pessoal, o nível da testemunha de Jeová, a desonestidade intelectual é muito grande. Eles podem dizer que Jesus é Deus, né? Mas ele vai dizer que é no nível de Satanás. Aí não adianta, né? Afirmar que Jesus é Deus igual ao Pai, elas não são capazes de fazer, porque o espírito do mal dominou a mente dessas pessoas, né? Porque eles interpretam tudo pela sociedade toda de vigia. Nós aqui não temos sociedade toda de vigia. Nós aqui temos a palavra de Deus, temos uma revista que deve seguir a Escritura. A revista não é inspirada por Deus. Essa revista, Lições Bíblicas, primeiro trimestre de 2025, em defesa da fé bíblica, né, da fé cristã, não é inspirada. O texto que nós estamos estudando, que é da palavra de Deus, é inspirado. Diferente da Testemunha de Jeová, onde a revista dela, as publicações, as Bíblias falsificadas, né, é tudo na mente delas inspirada, né? Veio do ancião, veio do corpo governante, e por isso que não conseguem, de fato, concluir essa verdade, que Jesus é igual ao Pai, com o Pai. Conclusão é a seguinte: o termo filho em relação a Jesus tem sido assunto de debates teológicos desde o período dos pais da igreja. A interpretação bíblica que se faz é: Jesus é filho unigênito, não porque foi gerado, mas sim porque é da mesma substância do Pai, da mesma natureza, certo? Então, nós temos aqui a nossa explanação, fizemos a introdução, levantamos um problema, um questionamento, mostrando que nós precisamos enfrentar esses questionamentos com apologética. Mostramos aqui as inúmeras evidências de que Jesus é, de fato, o Filho que é igual com o Pai, certo? E você observa também que na revista a revista traz 2 tronos, né? Isso é uma outra evidência, tá, pessoal? Uma outra evidência aqui, que eu esqueci de dizer, é que a revista aqui bota 2 tronos, um do Pai e um do Filho, que é mais uma evidência de que Jesus é igual ao Pai, com o Pai. Tá vendo aí? Onde eu posso encontrar 2 tronos? Apocalipse, capítulo 3, verso 21, capítulo 4, verso 1 ao 2, capítulo 5, verso 7, capítulo 4, verso 4. E também Hebreus 1 ao verso 8. Tá? Então, é 2 tronos, né? O do Pai e do Filho. Mas a evidência de que o Filho é igual ao Pai. Entendeu? Também nós mostramos que pessoas que acreditavam na Trindade, mas começaram a se distanciar, não vigiaram, não perceberam o seu erro, e foram assim usadas para tanto para o bem quanto para o mal. E nós vimos também as religiões que teimam em desafiar o cristianismo bíblico. E nós aqui temos ferramentas para combatê-los, né? Lembre-se que a revista é combatendo as antigas heresias, né? Com oportunidade, com sabedoria, com mansidão, com paciência, com raciocínio e com noção. Bem, por fim, vamos já dar a resposta. Jesus é igual ao Pai. Foi provado isso, certo? Mas certas religiões, como a Testemunha de Jeová, podem questionar isso aí. Usando um texto fora do contexto, que é João 14, 28, que diz assim: o Pai é maior do que eu. Como você pode entender isso? Como você, que é trinitariano, pode resolver isso? Vou te ajudar de forma bem simples, bem rápida. Lembre-se do que foi dito até agora, tá bom? As evidências de que o Filho é igual com o Pai, que foi transmitida aqui, certo? Lembre-se da definição e da doutrina da União Hipostática. E agora a gente pode responder essa pergunta. Jesus é igual ao Pai, mas por que Jesus disse: o Pai é maior do que eu? Isso seria um problema para a Trindade? Não. Bem, Jesus disse em João capítulo 14, verso 28, o Pai é maior do que eu.
Então, as testemunhas de Jeová, ou os unitaristas, né, dizem que o verso prova que Jesus é um Deus menor. Jesus é um Deus menor, Jesus é um semideus, Jesus é um anjo, né? Para eras, isso está dizendo dessa forma, né? Não sei de onde eles tiram isso, né? Bem, ele é menor do que o Pai, porque Jesus disse isso. Pelo fato de Jeová ser maior do que Jesus, Jesus não pode ser o Deus Todo-Poderoso. Ou seja, se Jesus disse, o Pai é maior do que eu, então Jesus não é igual com o Pai. Mas nós já vimos em inúmeros textos aqui, né, Hebreus 1:8, por exemplo, que o Filho é igual ao Pai. Mostramos aqui uma pessoa que acreditava na Trindade, mas foi usada para negar a Trindade. A mesma coisa acontece aqui agora. As testemunhas de Jeová estão usando o texto para negar a Trindade, mas é um texto da Trindade. Não há como negar a Trindade aqui, certo? Tenha calma, você vai entender. Bem, o Pai é maior que o Filho em ofício. O Pai é maior que o Filho em ofício, mas não em natureza, uma vez que ambos são Deus. Por que é dito isso? Porque lembre-se da união hipostática. O que diz a união hipostática? A união hipostática diz que as duas naturezas estão unidas em uma única pessoa. Então, o Pai é uma pessoa, o Filho é uma pessoa distante, diferente, distinta, mas eles têm a mesma natureza. Portanto, Jesus é igual com o Pai na mesma natureza. Porém, Jesus não é. O Pai é maior do que o Filho, porque o Filho tem um ofício e o Pai tem um ofício diferente. Entendeu? Diferente, mas não é subordinacionismo, tá certo? Não é nada disso. O subordinacionismo seria na ênfase da natureza divina, mas não na natureza humana, entende? Então, do mesmo modo que o pai terrestre, que o pai humano é tão humano quanto seu próprio filho, mas possui um ofício mais elevado que ele, do mesmo modo o pai, que é Yahvé, e o filho são iguais na Trindade, em termos de essência, substância e natureza, mas possuem funções diferentes, ou seja, a Trindade tem funções diferentes, certo? Porque também são pessoas distintas, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então não existe nenhuma contradição em dizer que Jesus é igual com o Pai e dizer que Jesus, né, que o Pai é maior que o Filho, como ele disse aí, João 14:28. Não há contradição. O Pai e o Filho são iguais na Trindade, em termos de essência, mas possuem funções diferentes. Não existe qualquer contradição. Ao se afirmar a igualdade ontológica e a hierarquia funcional entre ambos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. De maneira semelhante, falamos do presidente do nosso país como sendo a figura maior, não em virtude do seu caráter ou natureza, mas em virtude de posição. Então, Jesus, mais uma vez, está dizendo aí como homem, como ofício, né? Como em posição. Não se pode, de modo algum, dizer que Jesus considerou-se menor que Deus em termos de natureza. Jesus não está negando sua divindade. Jesus não está negando que ele é a segunda pessoa da Trindade. Jesus não está negando que ele contraria a Trindade. Por que não? Porque a doutrina da união hipostática diz, vou repetir, Jesus é plenamente Deus, né, consubstancial com o Pai. Jesus é plenamente um homem, consubstancial à humanidade. Então as duas naturezas permanecem distintas. Não são duas pessoas em Jesus. Jesus não é duas pessoas. Jesus é uma pessoa com duas naturezas. Elas não são mescladas nem alteradas. Então, as duas naturezas, a divina e a humana, estão unidas em uma única pessoa, que é Cristo, que é Jesus, em João 14:28. Solucionou o problema. Então, dentro dessa doutrina da união hipostática, nós entendemos que, vou repetir, o Pai é maior do que o Filho em ofício, mas não em natureza. Por quê? Porque Jesus é igual ao Pai, conforme os textos que já citamos até agora. Jesus é igual ao Pai como? Em que? Em essência, em natureza, em caráter. Então Jesus é igual ao Pai como Deus, né? Mas Jesus é menor do que o Pai como homem, na condição de homem. Ele é menor
ele é menor do que o Pai. Como? Onde? Em função, em ofício e em posição na sua humanidade, nessa natureza humana. Então, na natureza divina, ele é igualzinho, totalmente igual ao Pai, né? E é também ao Filho, em natureza, em ciência, em substância, em caráter, né? Dentro desse ensinamento da união hipostática, entende? Então, nós solucionamos, refutamos, respondemos a má interpretação que foi jogada em João 14:28, tentando contradizer isso. Por quê? Porque essas pessoas que usam João 14:28 não consideram que Jesus é Deus. Se elas não consideram que Jesus é Deus, elas vão fazer o quê? Atacar a Trindade, porque elas não acreditam. Então, usa esse texto de má fé, que é uma má interpretação, mas quando entendemos e conhecemos a união hipostática, vou repetir finalmente aqui, para vocês fixarem, né? A união hipostática é a doutrina cristã que afirma que o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, que é Jesus Cristo, possui duas naturezas, ou seja, somente Jesus tem as duas naturezas, uma humana e uma divina. O Espírito Santo não tem e o Pai não tem a natureza humana e o Espírito Santo não tem a natureza humana, mas o Pai tem a natureza divina, o Filho tem a natureza divina e o Espírito Santo tem a natureza divina. Então, somente Jesus possui duas naturezas, que é a divina e a humana, unidas em uma única pessoa. Então, não é duas pessoas, é uma pessoa. Entende? Então, esses textos que a gente pode jogado, né, de maneira equivocada pelos Testemunhos de Jeová ou pelos unitaristas, é apenas para tentar negar a divindade do Filho. Mas, ao contrário, o Pai é maior do que eu reforça ainda mais a união hipostática, que diz que o Jesus é menos, ou eu menor que o Pai, em função, em ofício, em posição, na condição de homem. Então, nós estamos vendo aí a natureza humana, a humanidade de Jesus, em João 14:28. E onde eu vejo a natureza divina, a natureza idêntica ao Pai, igual ao Pai, em essência, em natureza, em atributos, em caráter, é onde? João capítulo 1. Amém? Entenderam todos? Dúvidas? Se continuou, só entrar em contato conosco pelo WhatsApp, 8870 9867. Eu peço a oração de vocês que próximo domingo eu fui convidado para ministrar mais um estudo, né? O filho é igual com o pai. Então, eu vou apresentar essas mesmas informações na IBD, né? Espero que a Assembleia de Deus aqui, os estudantes, consigam entender, né? Da mesma forma que vocês estão entendendo, né? Aqui a revista não trouxe, né, esse material União Hipostática, mas eu deveria trazer para vocês entenderem. Mas eu trouxe para compreendermos juntos a afirmação e a veracidade de que o filho é igual com o pai, entende? Se você gostou, compartilha com mais pessoas, né, que vai ministrar as aulas, que quer estudar, que quer entender, que quer compreender esse assunto. Um assunto rico, complexo, abrangente, é um assunto de mistério, certo? Então a gente solucionou, né, tudo aqui, mas sabemos que existe um mistério muito grande que é sobre a Trindade, né, que é um assunto mais difícil de toda a teologia. Então, Jesus é igual ao Pai? Sim. Então Jesus negou isso ao dizer que o Pai é maior do que eu, em João 14:28? Não, ao contrário. Temos a natureza humana e a natureza divina em Cristo. Entende? Então, um forte abraço, bons estudos e até o próximo vídeo. Lembre-se, o filho é igual com o Pai.